Bem, gente, faltou energia em nossos transmissores, lá onde fica a torre, e a gente não pode fazer agora a entrevista para o rádio, mas a gente pode fazer aqui a entrevista para vocês que estão nos assistindo. E claro, num outro momento, quem sabe amanhã, o Alfredo volta para falar sobre Itabuna, para falar sobre as propostas dele que ele tem para a cidade. Então, em respeito a vocês que estão assistindo a gente aqui agora na nossa live, a gente vai... Estávamos falando aqui a respeito da estrutura da cidade, né? De uma pessoa que trabalha na área de saúde, que ela e outra parceira dela estão muito preocupadas, estão com muito medo, porque a rua está deserta, elas não têm como se locomover ao trabalho, ou seja, não existe uma estrutura para fazer de condução, por exemplo, para levar essas pessoas em casa e de casa para o trabalho. Elas estão vulneráveis e o Alfredo, ele é do PV, é pré-candidato, já foi presidente da EMASA, ele é engenheiro civil, tem uma larga experiência, já está aqui na cidade há mais de 30 anos, né? 37 anos. 37 anos aqui na cidade, é cidadão itabunense, é apaixonado por essa terra e vamos conversar um pouco com ele. Alfredo, você estava, fale um pouco sobre essa questão dessas senhoras que estão trabalhando na área de saúde e que estão totalmente desamparadas a respeito do combate à pandemia do coronavírus. Como é que um prefeito de uma cidade poderia fazer, Alfredo, no momento desse? Primeiro seguir a legislação, não vamos fugir da legislação, né? Previamente era preciso estar com os estoques já abastecidos, né? Ao saber que ia acontecer, foi anunciado, olha que ela é muito rápido, mas foi anunciado desde dezembro que poderia chegar aqui. Nós temos que tomar as providências anteriores, né? De você abastecer toda a rede pública de saúde. O desespero dessa senhora deve ser por falta de condições de trabalho. Exatamente, ela está sem condições de trabalho, não existe material de EPIs, então está todo mundo com medo, inclusive, de se contaminar. Recentemente, o médico que descobriu essa pandemia lá na China morreu, anunciou que ia acontecer, sim. Calaram ele, fizeram com que os chineses lá, uma ditadura enorme, fez com que ele ficasse até sob pena, e depois voltaram atrás, reconheceram o erro e ele não deu tempo nem para se salvar. Exatamente. Né? Então é preciso que essas pessoas improvisem, né? Se você pode fazer a máscara, faça. Antigamente você ia na costureira, lavava um pano, né? Hoje as pessoas fazem isso até em casa. É preciso tomar a providência. Lá no setor de saúde é fazer o que estou fazendo, protestar, criar caso, colocar, botar imagem. Você tem que pegar a sua imagem e dizer, olha, eu estou aqui em tal lugar e estou trabalhando sem condições. Estamos falando de máscaras de TNT. Máscara até de pintor. Pessoal, eu já vi muita gente que usa máscara de pintura, né? É um absurdo um negócio desse. Bom, a gente vai falar o seguinte de uma coisa agora, que é o seguinte. Eu sempre falo que eu não sei o que é pior, se é a má gestão ou a corrupção. Embora as duas sempre, Alfredo, caminham juntas. A corrupção ela sempre vai atrelada à má gestão. Em Itabuna existem um monte de obras inacabadas que estão jogadas ao léu. E Alfredo parece que tem uma relação que eu gostaria que nesse momento ele pontuasse para a gente, obra por obra inacabada, para que serviria o serviço. Porque, por exemplo, lembra que eu sempre falei aqui da agenda? O que é agenda? Uma agenda política, muitas vezes, está direcionada a que tipo de trabalho, a que tipo de políticas públicas um governo vai atacar. Então, qual é a agenda do governador Rui Costa para Itabuna, apoiando o Fernando Gomes e derramando um monte de dinheiro no teatro, que é o que tudo indica, até agora é feito só para inglês ver. O teatro custou muito caro, durou 15 anos para poder ser concluído, e o Alfredo vai trazer aqui algumas informações a respeito disso. Por favor, Alfredo. Eu vou começar, anteontem eu fui tomar vacina. Sim. Né? Fiz até, se você olhar no meu canal, Alfredo Melo Itabuna, no YouTube, você vai ver o último vídeo que eu fiz. Ao lado, em frente ao posto onde eu fui tomar vacina, no Conceição, sim, tem uma ruína. Era a intenção de fazer uma feira. Não aquela feira que era do bairro da Conceição, que fica ali naquela praça onde fica o Colégio General Osório, onde fica a sede de um clube do sindicato. Perfeito, exatamente ali, né?
não vingou como feira. Não foi essa área que inclusive tinha sido doada para uma empresa de telefonia de marketing? Exatamente. Exatamente. No passado foi para as costureiras, fizeram a sede lá, fizeram paredes e doaram máquinas. A vocação daquela área ali que fez com que isso tudo dê errado. Os projetos foram lançados erradamente no lugar errado. Sim. Primeiro, feira é um espaço muito pequeno, a logística de transporte de caminhões, etc. Né? Tiraram a feira da Beira-Rio, levaram para lá e extinguiram com a feira. Depois fizeram a cobertura, o pessoal tomou conta. Bom, essa obra está em ruínas. Se você observar lá no meu canal, tem as fotografias, a filmagem, estão jogando lixo agora. Como é que eu acho essas imagens? Você tem um canal no YouTube? Alfredo Melo Itabuna. Alfredo Melo Itabuna. No YouTube, Alfredo Melo Itabuna, você vai encontrar todos esses vídeos e sobre essas questões que o Alfredo está citando aqui agora. Vamos falar agora da unidade de pronto atendimento. Olha, tanto falando de saúde no momento, e nós temos uma UPA que custou quase 4 milhões no Fonseca, na subida do sítio, final de linha de São Caetano, onde tem a subestação da Coelba. Naquela esquina ali, você subir em direção ao Fonseca, você vai observar que tem uma unidade de pronto atendimento que é uma ruína, abriga lá bandidos. No bairro Fonseca, lembra onde era o antigo sítio do menor trabalhador? Ali atrás, não é isso? Exatamente. Então tem uma UPA que começou a ser construída lá, que hoje é ruína. Ela foi, retirar os vidros, retirar até azulejos das paredes, tentaram retirar. Então, o que moram lá são pessoas que estão complicadas com droga. Essa é uma grande unidade de saúde que foi descartada. Vamos falar de mais uma? O CAPS 3, né? Em frente ao batalhão, na Manel Chaves, em frente ao batalhão de polícia. Você vê lá, gastaram 1 milhão, está em ruínas. Com certeza ela está numa situação que vai voltar, acabar sendo demolida, conforme foi o camelódromo. Tão mal feito que acabou caindo, acabou demolido. Mas eu estou falando de duas, são 10, eu boto 5 de cada lote. Tem uma creche, ali onde nego fala as casinhas da bananeira, que ela nunca foi usada. Ela ficou pronta, ficou completamente pronta, pintada inclusive, e depois, por não ter sido usada, ela foi vandalizada e hoje você só vê as paredes. Se você somar essas 10 obras, 11 com essa agora da feira, você dá metade do que se gastou para fazer o elefante branco chamado teatro. Isso. O teatro está dando 50 mil reais de prejuízo por mês em Itabuna. Porque você tem que manter uma logística de vigilância, você tem uma logística de direção, você não consegue ter eventos que paguem isso, né? Só de água eles devem uma fortuna, né? E se priorizou fazer um teatro, o custo lá de, sei lá, 20 milhões, enquanto as obras, essas 11 obras que eu estou falando, ficaram abandonadas ao léu. O atual prefeito, ele vive obrando, né? Ele faz muita obra, né? Mas ele não faz a manutenção, não faz as coisas funcionarem. Vocês entenderam aqui o que o Alfredo falou? São 11 obras, 10 mais 1, 11 obras. Porque a verba que ele falou aqui do teatro, que ele citou uma verba aqui de 20 milhões, na verdade foi mais de 30. Verba final de gasto com teatro, mais de 30 milhões. Com 30 milhões, terminaria essa UPA do Fonseca? Com os 15 milhões, você faria todas as 11 obras que eu estou citando. Com 15 milhões, segundo Alfredo Melo, faria-se as 11 obras eu estou citando que ele está citando. Que obras que estão abandonadas. Algumas estavam quase prontas. Eu digo aqui, a má gestão, por incrível que pareça, ela é pior do que a corrupção. As duas andam juntas. Uma são companheiras. Mas a má, porque olhe bem, se fosse aquela situação do que ele rouba mais faz, né? Que você durante muito tempo você ouve isso. Sempre quando eu começo a discutir política com uma pessoa, Alfredo, que ela diz isso, eu paro, chega, com você, eu não tenho mais argumentos, né? Mas se fosse pelo menos isso, mas é pior, porque além de fazer coisas erradas, as obras não terminam. 4 milhões de reais essa UPA. E como o Alfredo está falando aqui, até os azulejos da parede estão tirando. Quem está morando lá são os drogados. Quer ver mais uma? Na Manel Chaves, dentro do estádio de futebol de Itabuna, esquina com o Manel Chaves, nós temos para reabilitação. Isso. É um projeto do Ministério da Saúde. O professor Marcos falou sobre isso aqui ontem. Você recebe pronto, 1 milhão e 800. Também abandonado. Também abandonado. Isso também foi no governo Vani, né?
Foi o governo Vânio. E parece que depois, em frente ao batalhão, tem outro caso desse. Então, eu acabei de falar que em frente ao batalhão está R$1 milhão jogado fora, vai voltar a ser uma ruína. Né? Ali é o centro de CAPS 3. CAPS 3. Centro de Atendimento Psicossocial. São obras também do Ministério da Saúde. O que os governos queriam era, pega a verba, pega de qualquer jeito, tem que botar uma obra na cidade enquanto eu sou governo. E esquece, aquela obra ela continua, ela tem que ter uma função. Você quer ver uma quadra totalmente abandonada dentro do sítio de Ferradas. Em Nova Ferradas tem uma quadra que não sequer foi coberta. Mas não é uma quadra só não, são duas. Eu estou sabendo, Alfredo, que ali não é uma quadra, ali seria um ginásio de esportes. Um ginásio também feito no governo Vânio. Mais uma coisa que ficou para trás. Ou seja, foi gasto dinheiro na fundação, no piso, e está lá, jogado, o mato tomando conta, o que seria um ginásio de esporte. A 50 metros dessa quadra, nós temos lá o Banco de Alimentos, que é um projeto muito bem pensado, que recebeu até um prêmio internacional. O Banco de Alimentos é para pegar aqueles alimentos que seriam descartados pela sua validade, faltando aí 3, 4 dias para vencer a validade, e você dá para caridade, você dá para merenda escolar. Por exemplo, daqui a 3 dias vai vencer uma caixa de leite. Se você usar o leite hoje, ele pode, amanhã e depois. Né? No 4º dia não, já passa a ser um problema enorme, tanto ambiental, para você descartar esse leite, quanto a embalagem. Sim. Mas se você doa isso aí para a instituição de caridade, ou para a merenda escolar, ou mesmo para o banco de alimentos, faz isso e entrega. A ideia era botar o banco de alimentos próximo ao centro comercial, porque ali você tem muito descarte de hortifruti granjeiro. Tem também os supermercados, os grandes supermercados. Aí o que o governo passado fez? Levou lá para Nova Ferrara. A logística de transporte do alimento que está sendo para ser descartado fica mais caro, então o cara prefere jogar fora ali na esquina do mercado ou entregar o lixão. Vocês estão entendendo? Esse banco de alimentos, eu lembro quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, entre 2009 e 2013, que nós fizemos esse projeto. Eu lembro que na época apenas 300 cidades no Brasil seriam contempladas e Itabuna tinha sido contemplada. Esse projeto nasceu dentro do Conselho Municipal de Assistência Social e com a equipe de planejamento da Prefeitura. Só que na época, a notícia que eu tive é que o projeto não ia à frente porque Itabuna estava empipinada e não poderia receber verba para esse projeto. Ele começou no governo Azevedo. Exatamente. Seria ali onde foi abandonado o galpão da antiga Kilder, né? Lá no centro, lá perto do Oitão, lá no São Caetano. Né? E depois entenderam o governo Vânio que ele devia ser deslocado. Mas eu estou ocupando aqui todos os governos, aqueles que não conseguiram fazer e aqueles que sequer olharam para isso. Simplesmente já se passam 4 anos, o governo atual já vai terminar e essas 11 obras estão largadas ao léu, né? E se priorizou uma obra que é pão e circo, né? Se você pensar, só o circo é o teatro, né? O pão é a reativação do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que levou 3 anos inativo, reativar agora a coisa de 2 meses, né? Então, pão, Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma enrolação, o que está se fazendo hoje. O que está se fazendo hoje. E o circo, que é o teatro. Então, esse programa de alimentos, que inclusive é voltado para a agricultura familiar, ele é fantástico. Eu fui lá na Roça do Povo, na época quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e eu via como funcionava bem, porque o governo paga a agricultura familiar, tudo que eles plantam vende. Olha que bacana, olha que projeto fantástico, inclusive de inclusão, né? Um projeto de inclusão. O projeto de agricultura familiar. O governo paga tudo que o pessoal planta e colhe, pronto, eles não tomam prejuízo. E leva para a merenda escolar. Leva para a merenda escolar, leva para a entidade filantrópica, levava para o restaurante popular, entendeu? O restaurante popular que sempre teve muito problema, que os custos são altíssimos. E todo mundo sabe que com prefeitura as coisas ficam muito... Inclusive, Alfredo, é uma situação. 1 quilo de carne para uma pessoa comum é R$25. 1 quilo de carne para uma prefeitura é 40. Porque tem que licitar, mas existe alternativa para isso. Quando você prova que licitando saiu mais caro, você compra mais barato e você chama o Tribunal de Contas e diz: qual é a solução aqui, tribunal? Eu compro por esse preço ou por esse?
Com certeza os tribunais de contas costumam dar razão ao gestor em fazer dispensa para sair mais barato. Uhum. É preciso ter honestidade o tempo todo, né? Nas ações e nas ideias. O plano de aquisição de alimento tem mais de 20 anos, o o governo federal manda esse dinheiro. O que é preciso é gestão. E nós daqui, Partido Verde, estamos apresentando nosso projeto de governo pensando em gestão, né? Criar emprego e renda com o Rio Cachoeira. Olha a ideia, o PA é criar emprego e renda. E você tem a roça do povo, que você acabou de citar, e pouca gente sendo contemplada. E você chega nas escolas, merenda escola, não tem nada funcionando. O restaurante está fechado. Então, o que está funcionando nesse governo? Essa é a pergunta. Um abraço especial para Alisson Souza, curtindo a nossa live, o Luciano Pinho, também tem a Tatiana de Moraes, ao Luiz Mota, ao Cid Souza. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Ele falou de Partido Verde, tá? Eu vou fazer uma pergunta, porque quando eu conversei com o Alfredo pela primeira vez, quando eu conheci Alfredo e vi esse caminhão de projetos que ele tem na cabeça, que eu fico brincando com o Alfredo, que o Alfredo deve ter problema até para dormir, porque ele é um cara que pensa o tempo todo, ele está a todo momento fazendo projetos e, é claro, é uma tempestade de ideias o que acontece na cabeça do Alfredo. Aí eu estive na EMASA. E, claro, lá na EMASA eu falei, eu sempre comentei com ele, a gente precisa de projeto, Itabuna precisa de projeto. Aí ele me chamou no canto assim, olha, me mostrou um banner gigantesco que tem na EMASA e começou a me mostrar projeto, planejamento. Eu falei, mas tem tudo isso? Ele, tem sim. Por que não está sendo colocado em prática? Então, Alfredo, eu queria que você falasse agora, nesse momento, para o nosso telespectador na nossa live, que projetos são esses, né? E se estão sendo já colocados alguns em prática, porque as críticas são muito grandes, que não tem recurso, que o esgoto está sendo jogado in natura no Rio Cachoeira. Fala um pouco sobre isso, Alfredo. Eu fui candidato a vice-prefeito em 2008, perdi a eleição e fui chamado, o prefeito que ganhou, para ser presidente da EMASA. Quando eu cheguei na EMASA, eu tomei um susto pela quantidade de projetos que tinha lá. Cadê os projetos? E chamei o corpo técnico e comecei a observar que havia projeto em papel vegetal. Havia cópia heliográfica ainda, né? Não havia uma integração nesses projetos e a data dos projetos já estava perdida a validade porque o bairro cresce. A cidade cresce. Então eu contratei um diagnóstico. Eu peguei a base da SICAR, que tinha feito uma aerofotogrametria aqui em Itabuna, né, nos anos 2000. Em cima daquilo ali a gente fez um diagnóstico. Em cima do diagnóstico eu contratei detalhes. Você tem ideia? O diagnóstico custou R$15 mil, uma dispensa de licitação. Sim. E depois eu fiz uma dispensa de licitação de R$250 mil. Aí eu falei assim, rapaz, há 10 anos atrás, você gastar R$250 mil em projetos, me chamava de doido, né? Conclusão, quando o Ministério da Cidade abriu o edital para as cidades apresentarem seus projetos, nós não apresentamos só o projeto conceitual, nós apresentamos o diagnóstico, o projeto executivo, inclusive com sondagem, com elementos que normalmente não é do projeto. E 10 anos depois, em 2019, né, algumas obras estão sendo feitas. Por exemplo, se você for no Jorge Amado, tem lá um conjunto habitacional de 748 casas, apartamentos, que é para tirar as pessoas que estão ao longo da Rua de Palha, remover as pessoas da área de risco, uma área que elas estão sob risco de inundação, de uma área ambiental, que estão lançando esgoto in natura direto no rio, e levar essas pessoas para ter uma moradia digna. Eu não sei se esse projeto vai ser entregue, essas casas serão entregues, mas elas foram visando isso. O projeto de tratamento desse novo condomínio, e mais todo o bairro da URBS 4, foi colocado ali, está sendo construído. Você tem uma estação de tratamento lá, ela tem 4 funções, ela é 4 estações em uma. Sim. Nós temos aqui no bairro Lomanto, de junto ao aeroporto de Itabuna, também em construção pelo atual governo, projetos daquela época. Essa verba desses projetos, Alfredo, vem do Ministério das Cidades? Ministério da Cidade com o acompanhamento da Caixa Econômica Federal. O que deu errado foi isso. Quando começaram as obras, eu me retiraram da EMASA, aí pergunte a quem me tirou, né? E em seguida quem me sucedeu não teve o requinte de fazer. E os governos que sucederam depois, veio o governo Vani, que não conseguiu viabilizar essas obras, não podia fazer nada. Os projetos estavam aprovados, era só licitar e seguir na licitação, fiscalizar com rigor. Eu sou de fiscalizar com bastante rigor. Isso não é uma incompetência? De vários governos. Você está me dizendo aí que
você fez o projeto, quando você era presidente da EMASA, você fez o projeto. Esses projetos foram aprovados pelo Ministério da Cidade, onde tem a verba. Caixa Econômica, inclusive. Caixa Econômica, inclusive, certo? Aí, na hora de fazer os projetos, você é retirado da presidência da EMASA. E aí as coisas vão ficando. De 2009 para cá já são 9 anos. Um fato surreal. Quando você... Aliás, não, 11 anos, desculpa. 2009, a gente fez os projetos, aí em 2010 a gente começou a ter retorno disso, né? Então era início de governo, nós já estávamos no segundo ano de governo, e de repente desembarca aqui Luiz Argolo, Mário Negromonte, Está explicado. E desembarca aqui querendo apadrinhar uma coisa que não tinha padrinho. O corpo técnico da EMASA, juntamente com eu sou técnico da área, eu sou engenheiro, e fiquei insistindo, conseguindo, sou muito, esse negócio de dizer que eu não durmo, é até uma piada, mas eu sou muito ativo, eu tenho superatividade, então isso é desde pequeno, então eu já me reconheço assim, não há nenhum problema, não afeta a minha saúde. Às vezes incomoda muitas pessoas porque não estão acostumadas, acho que eu estou só na pressão, mas isso é o tempo todo, eu faço isso inclusive na minha empresa. Então, desde aquela época, os projetos foram aprovados. Quando aparece aqui o presidiário lá do Negromonte, do Luiz Argolo, eu vi que eu ia dançar e acabei saindo mesmo, né? E eles não tiveram competência, trocaram o gestor da prefeitura, que era Fernando Vitor, o atual vice-prefeito, que era o secretário, botaram um José de Alencar, e tiraram o Alfredo e botaram o outro, e eles não se entenderam muito bem, não sei o que foi. Não se entenderam muito bem. Veio o governo Vani extremamente incompetente, né? Não queria levar para o lado técnico, não é a pessoa do prefeito Vani, eu estou falando do governo Vani. E Fernando, muito oportunista, no atual governo, pega essas obras e bota para andar. Elas estão andando a passo de tartaruga, mas pelo menos estão andando. São várias obras em vários cantos da cidade. Eu citei aqui o bairro Lomanto, você tem de junto ao aeroporto, aí, se você for ver na pista do aeroporto antigo de Itabuna, você vai ver 5 Wetlands, são estações de tratamento de esgoto biológico. Você lança o esgoto numa caixa de areia e brita, e a planta que nascer ali, ela vai ser alimentada pelo esgoto, ou seja, você transforma esgoto em massa verde. É um processo de tratamento quase que natural? É um processo, copiado da natureza, né? É copiado do que acontece no delta do Rio Nilo lá na África. Sim. Quando o Rio Nilo vai chegando no Mediterrâneo, ele forma o delta, né? Várias vertentes, onde escoando, e observou que vinha água poluída, e de repente, após o delta, ao chegar no mar Mediterrâneo, a água está muito menos tóxica, muito menos poluída, e as plantas cresciam ali. Se a gente confinar essas plantas e podar com o tempo certo, você passa a ter esgoto transformado em massa verde. Se você quiser observar, no meu canal também tem esse projeto. Pode. Ou então olha também no YouTube, ETE Araruama, Estação de Tratamento de Esgoto em Araruama. Aquilo ali nós projetamos há 10 anos atrás. A ambição de Nova Califórnia, duas obras dessas foram perdidas. Fizeram a coleta, né, do Daniel Gomes Maria Pinheiro, e não fizeram as estações de tratamento de esgoto. Não chegaram a desapropriar a área. Então vai ser necessário refazer esse projeto nesse mesmo local, desapropriar a área e continuar, porque a gente continua coletando esgoto e tratando muito pouco. Bom, a gente vai agora falar sobre o seguinte, fora essa questão de tratamento de esgoto, EMASA, o que é que você tem de projeto para a cidade de Itabuna? Vamos falar de projeto. Eu tenho um compromisso aqui, o seguinte, porque ficar falando mal o tempo todo dos prefeitos passados, dos governos passados, é uma coisa relativamente fácil, Alfredo. É uma coisa relativamente fácil. Muita gente, inclusive, tem ganho lições assim. Mas eu acredito que a crítica, ela tem que vir com alguma sugestão. Então, vamos falar agora de... Eu vou citar para você 3 vertentes. Eu quero que você fale de mobilidade urbana, o que é que você tem de projeto para mobilidade urbana, o que é que você tem de projeto para a área de saúde e o que é que você tem de projeto para a área de geração de emprego e renda. Vamos começar pela mobilidade, né? Certo. A gente apresenta aí a ecovia. Itabuna, você tem uma dificuldade em caminhar na cidade, porque ou está chovendo, ou já choveu, ou vai chover, ou o sol está muito quente, né? Você não tem marquise. Se você pegar aqui o eixo da Amélia Amado, por exemplo, onde tapou o canal, e se você naquele eixo ali, você fizer um gigantesco carramanchão, esse vídeo está lá no meu canal, Alfredo Melo Itabuna, no YouTube. Sim. Olha lá, você vai ver, ecovia. Se você fizer as ecovias no eixo das principais avenidas, são apenas 6, né?
você vai ter como as pessoas caminharem na cidade. Isso é importante. A pessoa pensa em saúde, pensa em caminhar e não tem como caminhar, não ser na beira-rio, mesmo assim em dias que não estiver chovendo ou sol muito quente. Esse é o projeto de mobilidade, né? Além disso, quando você faz isso, você procura fazer a rampa de acordo com a legislação. Você tem que subir 7% em 1 metro. Você tem 100 centímetros, você sobe 8,33%. Quando você fala 8,33%, a pessoa não sabe. Se a rampa for muito inclinada, um cadeirante pequeno não consegue subir. Então, vamos pensar em mobilidade, vamos pensar em mobilidade de todos. Fizeram a licitação, ficou de fazer os abrigos, o terminal de transbordo, mobilidade zero. É preciso insistir nisso aí. Mesmo que o governo tenha que construir e cobrar da concessionária se isso está no contrato. Certo. Porque há uma dúvida se o contrato foi modificado ou não, ou se ele foi assinado conforme foi licitado. É preciso conferir isso. Isso está bem obscuro, eu não consigo achar esses dados. A gente procura as pessoas que podem... Falta de transparência. Falta de transparência, com certeza. Você fala criar emprego e renda. Olha, o que é de praxe aqui na cidade? Nós falamos muito do cacau, região cacaueira. O que a gente faz com o cacau? Com a amêndoa de cacau? A gente embala e vende, exporta, né? Muito mal chega um pouquinho na Nestlé, que já até está saindo da cidade, e você tem pequenas indústrias que produzem chocolate, pequenas indústrias, eu posso citar aqui 3, em Bicaraí tem uma cooperativa, junto ao posto de gasolina, já na beira da pista, e que se eles receberem incentivo para ver a compra do que eles produzem, se eles tiverem mercado, esse mercado pode ser inclusive a merenda escolar, através do chocolate, através do próprio ambiente. Quando você chama a sociedade, a cadeia produtiva do cacau, para fazer uma coisa que sirva para todos, vamos imaginar aqui criar a Rua da Páscoa. Imagina se você fomentar, ajudar as pessoas que moram em um determinado bairro, uma determinada rua, a fazer o ovo de Páscoa. Nós estamos na quaresma e é muito comum você chegar no mercado e ver aquela montoeira de ovos de Páscoa pendurados, que é um processo artesanal. A forma custa R$1. Você chega de plástico, jogou o chocolate derretido, depois que ele seca, juntou tudo, amarrou, fez lá a embalagem, você está produzindo. Ora, em cima disso, nós temos aqui a bananeira. Todo mundo fala em tirar as pessoas da bananeira. Eu sou a favor de melhorar as condições de vida daquelas pessoas ali. Mas ali não é uma área de risco, Alfredo? Se tira da área de risco. Você está bem próximo ao aeroporto, mas você tem a área de risco, que é a área ambiental, inclusive, né? E você pode ter lá a comunidade da bananeira, para que você produza o derivado da banana. Então, velho, como é que você vai dizer ao povo da bananeira que ali é uma área ambiental, uma área de risco, e que ali eles não podem ficar? Isso já foi dito várias vezes, inclusive fizeram a primeira ação, 30 anos atrás, fizeram para bem longe, foram lá no semianel de Itabuna, aliás nem tinha semianel, na Nova Califórnia, levaram o barraco lá. Barra de Tábuas. Deu errado, né? As pessoas voltaram, seus descendentes voltaram para ali. Fizeram as casinhas da bananeira na Nova, de junto. Deu errado de novo. Chama de Borundanga. Já estão construindo de novo em alvenaria na beira do rio. Você passa no BR-101, você vai ver várias construções do lado do rio, né? Como é que se deixa construir? Por que se deixa construir? A pergunta é para o governo, né? Falta ação governamental, falta vontade política de que aquilo ali não aconteça. Ou há uma exploração do pobre que está ali. Você vai ficar pobre aqui. Exploração política. Exploração política em cima de futuros votos. Deixa ele lá, quando chegar na época certa eu vou tirar. Vamos chamar essas pessoas, vamos fazer um conjunto habitacional que eles tenham condições de morar em comunidade. Não o que aconteceu recentemente com Minha Casa Minha Vida. Ó, a pessoa está ali, tem um gato, muitas vezes a água tira do rio, tem um poço, às vezes até gato. Energia é a mesma coisa. Não paga IPTU. Não paga, ainda tem a proteção de bandidos, que diz o seguinte: você vai ficar aqui e eu vou te proteger para que você não saia daqui. Ou seja, você piora a cidade, você não melhora as pessoas. Se você pegar essa pessoa e levar para uma casa onde ele vai ter que pagar prestação, água, luz e IPTU, você vê, a pessoa não tem condições de ir lá. Se você não levar junto a renda, ou você não colocar ao lado deles a opção de ter renda. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: quando você agrega valor ao chocolate, fazendo o ovo de Páscoa, quantas pessoas nessa cadeia produtiva estão envolvidas? Faça o mesmo com a bananada, faça o mesmo com o produto da terra, das bananas, goiaba.
você tem que fomentar, você tem que ajudar, e você tem que comprar dessas pessoas para a merenda escolar e fazer com que o município divulgue em outros municípios que aqui em Itabuna existe uma grande produção. Espalhada em várias casas, você cria emprego e renda. Olha, observe que eu estou Partido Verde e ainda não falamos do Rio Cachoeira. Nós estamos falando primeiro em emprego e renda. Muito se fala assim, vou criar emprego e renda. Fez um teatro, gastou 30 milhões e lá você tem 5, 10, 15 empregos. Nada, ali não consegue nem gerar emprego. E os 50 mil que você faz para manter, tira emprego de outra área, que você podia estar investindo em outra área. Ou seja, a gente está propondo o seguinte, terminar as 11 obras, estou falando dessas obras abandonadas, com elas você mantém alguma coisa de nível de emprego durante um período pequeno, enquanto a obra está terminada. Ao ser povoado, você começa a ser receita para que aquela obra continue andando. O Ministério da Cidade, o Ministério da Saúde manda dinheiro para você fazer, manter aquilo ali, mantendo emprego e assistência à cidade. Né? Por enquanto, emprego e renda. Eu acho que eu já falei da mobilidade e falei do emprego e renda. Da geração de emprego e renda. Bom, voltando então ao Rio Cachoeira. Você tem uma ideia diferente para o Rio Cachoeira? Será que ele pode se tornar um rio econômico para a cidade? Ele já dá lucro à cidade. Vou explicar como. Como? Em Nova Ferradas, vou explicar como. Em Nova Ferradas nós temos uma estação de bomba da Imasa. Sim. Perto do Matadouro, no fundo do Matadouro, na beira-rio. Uma área espetacular. Chega lá, você vê o início de um sonho. Lá você bombeia a água para a estação de Itabuna, a estação principal, a ETA principal, no São Lourenço, e você trata essa água. Nós bebemos, tomamos banho, fazemos café, escovamos o dente com água do Rio Cachoeira também. Né? Então já é um fator econômico. Por quê? Verdade. A água do Rio Almada vem 10 quilômetros a mais, 20 e poucos quilômetros uma distância de uma, 10 quilômetros a distância de outra. Ou seja, já se economiza energia e, consequentemente, você faz a mistura das águas e você tem uma água melhor. Né? Então o Rio Cachoeira, dali para cá, já seguindo o sentido do rio, você começa a ter os problemas de poluição, em geral, de todo tipo. E o problema não é de uma empresa não, o problema é da sociedade, o problema é político, de decisão de fazer. Qual é a nossa opção, nossa solução para o problema? Nós fazemos a captação em tempo seco. Todos os contribuintes de canais que chegam ao rio, chegam com muita carga orgânica, com muita poluição. Sim. Há 10 anos atrás nós tivemos essa visão, fizemos um diagnóstico, esse diagnóstico nós materializamos em obra, essas obras estão sendo construídas, é a obra de tratamento de esgoto, de forma que essa poluição não ocorra. Então o projeto não começa agora, já começou há 10 anos atrás. Ele precisa ser fomentado. A captação em tempo seco nada mais nada menos do que você fazer um fosso à margem do rio, de forma a captar tudo que vem do canal, cai nesse fosso e botar uma estação de bomba ali. Você bombeia esse esgoto para uma estação de tratamento. Você faz o inverso. Se você olhar naquele diagnóstico que eu te mostrei lá na imagem, é um banner enorme, você vê já o Jorge Amado. Há 10 anos atrás... Então, esses poços eles seriam colocados à margem dos rios, em sua dimensão? Como seria isso? À margem do rio, onde você tem um lançamento, onde você tem um canal. Por exemplo, esses canais já existem. O canal da Amélia Mato, né? Tudo que acontece aqui no Santo Antônio, por ligações irregulares, clandestinas e não, chegam a cair no Rio Cachoeira. Que vai ali no Príncipe Hotel e cai na Cachoeira. Ali nós temos uma estação de bomba já funcionando. Já funcionando. Ela recebe o fluxo da Mangabinha. Nós precisamos agregar a essa estação, uma nova estação que tire desse canal, não deixe cair nada e lance na estação que ela joga bombeando por debaixo da ponte velha. Já tem um tubo gigantesco que passa ali debaixo da ponte velha. 450 milímetros, que vai para o outro lado do rio e por gravidade chega até próximo ao Real Ville, onde tem uma estação da Imasa, e lança na lagoa. Tudo isso funcionando. Tudo isso voltou a funcionar. Então Alfredo, me responde uma coisa. Fala-se que para despoluir o Rio Cachoeira precisaria de 200 milhões de reais. Falam também que é preciso a interferência de outros municípios. E eu desmoralizo essa tese dizendo o seguinte: se chega em Ferradas, em Nova Ferradas, você bombeia a água do Rio Cachoeira para tratar e distribuir na cidade, essa água não está tão desgraçada assim vindo dos demais municípios. Verdade. Precisa fazer ação lá. A ação é mais ambiental, é você recuperar os cílios do rio, a mata ciliar. Mata ciliar. Você precisa também tratar o esgoto dessas outras cidades pequenas que tem para cima, pequeno no sentido de população. Né? Sim. Então, quando se dá essa crítica, 200 milhões está na tarifa, gente. Quando você diz que uma casa não recebe nada de água, essa casa precisa de receber, ou ela recebe lá 10 reais
de água e paga outros 10 de esgoto ou equivalente, né? Hoje é 45% da tarifa, se você pegar 20 mil famílias que não tem isso aqui em Itabuna hoje, recebe água, mas de uma forma clandestina, de uma forma irregular, etc. Essas 20 mil famílias a R$10, nós estamos falando de 200 mil por mês, são 4 milhões e 800 por ano de arrecadação. Então, o dinheiro para fazer essas estações de bomba, que já foi muito caro no passado. Hoje você compra um carro em 20 parcelas, 60 parcelas. Uma bomba que custava muito mais que um carro, hoje é mais barato que um carro zero. Então você consegue fazer as estações de bomba. A decisão é política. Eu costumo dizer que a decisão está na ponta do dedo. Pensar no dia da eleição, você tem lá a urna. Você vai olhar para a urna, vai pensar na ponta do dedo. 43, 43, Partido Verde, confirma. Até que é verde, Partido é verde, confirma. Nós vamos explodir o Cachoeira. Mas primeiramente nós sem precisar gastar 200 milhões de reais. 200 milhões é uma falácia, é para dizer o seguinte, não tem esse dinheiro, então não faz nada. Não faz nada. Entendeu? E bem lembrado. O que se faz? O lançamento in natura do esgoto produz a grande proliferação de baroneiros. Se você fizer isso, e são 13 pontos de captação, onde você pode fazer. Você unifica os pontos. Você vai juntando 2, 3, lança num lugar, num fosso, nesse fosso estação de bomba, estação de tratamento. E da estação de tratamento que nós projetamos há 10 anos atrás, biológica, onde você pode tratar o esgoto, transformar o esgoto em macrófita. Eu costumo brincar com meus alunos, quando eu dou algumas palestras minhas, uma macrofita, imagina uma fita muito grande, uma taboa, uma macrófita, a planta que na sua área de raiz, lá onde ficam as bactérias, elas comem o esgoto e transformam em massa verde. Nós podemos fazer isso em Itabuna. Temos tecnologia, temos capacidade, temos gente capacitada, temos uma empresa pública que é nossa. Temos inteligência. Querem buscar essa empresa, querem levar, ninguém quer tratar o esgoto de Itajuí, ninguém quer o serviço autônomo de Itajuí, Saad, Uruçuca, por exemplo, ninguém quer. Eu venho em Itabuna porque sabe que ali dá lucro, e muito lucro. O que a gente precisa é transformar esse lucro para a sociedade. Não para uma empresa, não para uma pessoa, não para um grupo de empresários. Sim. Nós temos que transformar isso para a sociedade, um bom projeto, e nós temos um bom projeto, nós precisamos executar, começamos a executar, e se alguém dizer, Alfredo, você está sonhando, eu sonhei há muitos anos atrás, comecei a realizar esse sonho há 10 anos, quando a gente fez os projetos, e hoje muitos deles estão ficando prontos. Eu não acredito que esse governo venha a terminar, mas vai faltar muito pouco para terminar, e o próximo governo, penso que será nós, e nós vamos terminar. Vamos falar aqui de saúde? Vamos lá. Vamos lá. Itabuna há muito tempo tem um desastre já planejado, digamos assim. Tem uma passagem do Dr. Isaac que é fantástica, onde ele diz, olha, com essa construtora aqui eu não trabalho. Aí o prefeito diz, tudo bem, tire. Com 7 dias depois o prefeito liga e diz, ó, sabe aquela construtora que você disse que eu disse para que você podia tirar? Você não pode tirar não, deixa ela aí. E aí o Dr. Isaac vai, entrega e devolve para o prefeito a pasta. O que é que tem de errado, Alfredo, nessa gestão da saúde? A gente percebe que existe na Imasa uma certa austeridade, aonde o Jader Guedes, o presidente da Imasa, ele consegue, digamos assim, entre aspas, fazer uma gestão mais livre, mais austera. Por que que isso não acontece na saúde de Itabuna? É gestão, primeiramente é gestão. A Imasa teve uma coisa muito boa. A lei das estatais. Em 2016, em julho de 2016, o Congresso Nacional votou a lei das estatais e brindou as estatais, tipo Imasa. Está explicado. O prefeito não pode botar ninguém lá até a sua 3ª geração. Né? Meu Deus. Não pode trocar o presidente à sua vontade, ele tem mandato. Terminado o mandato, ele pode sim trocar. O mandato é de 2 anos? 2 anos mais 2 anos, né, de acordo com a eleição, que o município escolhe, o prefeito escolhe o presidente. Ao escolher, ele dá seguimento. E ele está tão sujeito à lei das estatais, ela é tão poderosa, que o Tribunal de Contas exige muito, e ele tem que dar algumas negativas ao prefeito. E o prefeito entende, porque sabe que está seguindo a legislação, que se não seguir, o presidente não vai se afastar, ou pode se afastar e entrar um outro que seja uma tragédia, como já aconteceu várias vezes, né? Então a lei das estatais ajudou bastante. Mas voltando a falar da saúde, né? Quando eu falo de tratamento de esgoto, isso também é saúde, tá? Claro, é saúde, porque eu digo que eu tenho um dado que diz o seguinte, aonde não tem tratamento de esgoto, aonde não tem saneamento básico, uma criança que pode estar transitando por uma área dessa, ela pode ter uma doença. E ela pode, claro, ela vai ter a doença, ela vai congestionar o atendimento público, e o pior que pode acontecer por essa criança, porque se ela tiver uma febre de 40 graus,
ela vai prejudicar a fabricação de neurônios do cérebro dela. Então a criança vai crescer com dificuldade cognitiva, ou seja, ela vai ter dificuldade em matemática, Alfredo, ela vai ter dificuldade em português, ela vai ser considerado, ela vai inclusive sofrer bullying. Então, tratar da saúde, muitas vezes, não é encher de milhões de reais o hospital de base. Tem todo esse processo que o Alfredo está falando aqui. Preventivo. Se você pegar a legislação, quem quiser ser prefeito vai ter que estudar o Sistema Único de Saúde. Da sua origem ao que é hoje. De que forma é distribuída. Porque a ideia, um dos melhores projetos é do Brasil. Né? Você agir na prevenção. Mas o sistema de saúde, ele tem que conversar com os demais sistemas. Saneamento básico são 4 vertentes. Eu vou explicar uma aqui agora. Diga. A coleta de resíduos sólidos, lixo. Se você olhar ao longo das avenidas, você vai ver um monte de areiazinha, um monte de capim nascendo. Aquela areia está contaminada ou não? Basta uma pessoa escarrar naquela areia que já contaminou. Nosso clima aqui é quente e úmido. Nós temos muita temperatura, nós temos muito vapor d'água. Eu provo isso. Se você ligar o ar-condicionado, ele pinga. Se você fizer isso em Brasília, não acontece. Se você pegar uma laranja, chupar e deixar ela lá ao tempo, vai dar um monte de mosca, ela vai apodrecer muito rápido. Em Brasília, ela resseca, vira uma carcaça. Então, quando você pensa em saúde, você tem que pensar em tudo, inclusive no esporte. Né? Esporte é saúde. Olha a verdade. Lembrou do esporte. Sempre. Não dá para você pegar uma pessoa e dizer, você vai resolver o problema de saúde. Nós, sociedade, é que temos que resolver. Muito bom. São 7 secretários de saúde. No governo passado anunciaram um. Muito bom, o cara desistiu antes de vir para Itabuna, o governo Vânia. Foram 5, então foram 6. Um desistiu antes de vir e 5 foram substituídos. Nós estamos falando em 11 secretários de saúde em 8 anos. É menos de um por ano. Meu Deus. Não é o secretário que vai resolver, é o gestor. Eu não tinha feito essa conta. Um secretário por ano em 8 anos. É muito mais, são 11. Né? Mais de um. Pouco mais de um. Então, se você fizer isso e entender que o problema é a gestão, é conhecer do sistema. Porque você precisa de dinheiro para manter aquela saúde. Mas você não tem o dinheiro porque você não tem o paciente. Aí o cara, que maldade, então tem que ter alguém que está doente para você ter o dinheiro. Não, se você agir na prevenção. Eu estou fazendo isso porque é uma medida preventiva. Então, essas obras que estão abandonadas, quando eu falo uma UPA abandonada, quando eu falo um centro de reabilitação abandonado, né, são obras que trabalham na prevenção. Né? São obras que trabalham para não chegar o custo ao hospital. A prevenção econômica, inclusive. Se você cai no posto de saúde, você é tratado e você sai, você não precisa chegar ao hospital, não custa tão caro. Né? Eu volto a dizer sobre o problema da vacina. Eu vou tomar vacina em frente ao posto do Conceição e de junto você tem um monte de lixo. Porque está se falando de saúde aí. Se você não varrer essa areia que dá ao longo das avenidas, esse contaminante vai continuar ali, vai continuar evaporando, visto que o nosso clima é quente e úmido, e pessoas que passam ali respiram isso. Tem lugares, por exemplo, que tem focos de escorpiões. Muito fácil de resolver, né? É preciso limpar a área, né? E manter. O maior inimigo do escorpião é a galinha, né? É a galinha, porque o escorpião, ele come a barata. O prato predileto do escorpião é a barata. Então, onde tem sujeira tem barata e vai. Então, é uma pandemia uma atrás da outra. E a galinha é belisco, o escorpião come, né? Destrói. Então, a gente brinca um pouquinho com isso. Mas é preciso ações, né? E ações locais. Quando você chama a comunidade, e esse é o problema em Itabuna, a comunidade não é respeitada, os conselhos não são respeitados. Aliás, os conselhos, a maioria deles, foram feitos para ser consultivos. Aí você chama várias pessoas da sociedade para dar uma consulta e dar um conselho, mas segue ou não. E nós temos que transformar os conselhos em executivo. É preciso, são mais de 40 conselhos que Itabuna tem. Eu sofri muito com isso quando fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, porque, embora nós tivéssemos todas as ferramentas de acesso, de controle, de aprovação ou não de contas, no final o trabalho dava uma sensação de inércia, ou Sísifo, né? Que Sísifo na mitologia grega foi condenado a ficar rolando uma pedra para cima e para baixo de uma montanha, e é um trabalho em vão. Os conselhos não podem ter esse trabalho em vão, porque ali tem muito técnico, ali tem muita gente envolvida no processo e sabendo como é que tudo funciona, Freire. É o que o gestor faz. O gestor vira prefeito, aí pega os seus cabos eleitoral, pega o presidente de bairro, aquele que ajudou ele em tal bairro, e acaba encharcando a prefeitura de empregos, e essas pessoas muitas vezes não são qualificadas.
Mas essas mesmas Às pessoas... vezes não querem nem trabalhar. Essas mesmas pessoas, se estivessem no conselho e recebessem por isso, o conselho sendo executivo e o conselho também sendo construtivo, e o conselho também sendo pago. Mas não precisa pagar fortuna não. Você cria emprego e renda e mantém essas pessoas em gestão. Uma gestão lá pensando na cidade, né? Gestão própria, gestão de meia dúzia, né? Isso. Precisa acabar com essa cadeia. O cara deixa acontecer a miséria, deixa acontecer a doença, para depois ele vir ser o salvador da pátria e voltar sempre como salvador da pátria, dizendo que foram me buscar. Essa ideia acabou. Itabuna precisa entender que temos soluções. As soluções passam pelos técnicos da área de saúde, técnicos da área ambiental, técnicos da área de engenharia, técnicos de todos os técnicos, né? Mas passa por uma gestão profícua, alguém que pensa na cidade, somente na cidade. Alfredo, muito obrigado por essa entrevista. Eu gostei muito porque essa entrevista de Alfredo, ela fez a gente ver a cidade de Itabuna conectada em projetos e que um acaba ajudando o outro. Ou seja, como é que eu posso baratear os custos da saúde? Como é que eu posso desafogar o hospital de base se eu fizer um bom trabalho de preservação ambiental, de controle dos setores? Né? Ou seja, tudo isso está entrelaçado e a cidade como um todo ganha, porque aí você vai gerar emprego, você vai ter mobilidade urbana, foi o que o Alfredo falou aqui hoje, né? Dentro das suas ideias, dentro do seu planejamento, o que ficou bem claro nessa entrevista com o Alfredo é que trabalhando a parte de tratamento de esgotos e recuperando as matas ciliares do Rio Cachoeira, colocando em prática tudo aquilo que tem que ser feito e já está preconizado na saúde. A saúde não é só... É a mesma coisa da segurança, né, Alfredo? Não adianta investir bilhões em armas, em construção de presídios, se não há um trabalho de política pública, de educação, de esporte, lazer para as pessoas nos bairros. As crianças que nascem em ambientes hostis, que muitas vezes vêm de famílias já tão maltratadas, às vezes o pai já é um bandido, às vezes o pai é um alcoólatra, às vezes a mãe não tem um discernimento bacana, não teve estudo, não teve acesso ao estudo. A gente falou aqui muito com o professor Max ontem sobre a questão da educação, porque existe uma situação, Alfredo, que é a seguinte: uma coisa são os dados que tem a respeito da resposta do vetor disciplinar, né? E outra coisa é a situação da educação em Itabuna. Então tem que se falar com muita propriedade disso. Se você der mais um tempo, eu Vamos lá, falar sobre a educação que nós não falamos. Sim, é excelente, né? Você já pensou em vender o carnaval? Vendeu o carnaval. Já pensou em licitar o carnaval para empresa de evento e com esse dinheiro você fazer creche? São 11 condomínios Minha Casa Minha Vida. Nenhum deles tem uma creche. Fizeram o condomínio, afastaram a pessoa do centro, afastaram as pessoas do seu ser, levaram para um local onde ela é obrigada a pagar muita passagem de ônibus, olha, e você não deu a estrutura para que essas pessoas tenham os seus filhos estudando lá. Muitos casais, o marido sai para trabalhar, a mãe tem que ficar tomando conta da criança. E às vezes o contrário. E às vezes não consegue trabalho, um só trabalha, podendo até trabalhar os dois, mas não tem uma creche. A nossa proposta está lá no nosso canal no YouTube, Alfredo Melo Itabuna. É você licitar o carnaval com o dinheiro dessa arrecadação, você fazer creches container, são creches adaptadas, refrigeradas, e você imediatamente, com pouco movimento, em 3, 4, 5 meses, você consegue chegar numa área dos condomínios, onde está disponibilizada para isso, e você vai lá e põe. Então você mexeu, criou creche, pensando na educação e no emprego dos pais. Emprego, eu digo, a prefeitura tem que ser integrada o tempo todo, não se fala só uma coisa. As pessoas desse local, as crianças vão aprender seu sistema cognitivo, a vigilância de saúde fica mais fácil. É preciso fazer isso com todo o espaço da cidade. Chamar a sociedade para ser parceira na construção de uma cidade melhor. E volto a dizer a você, a decisão está na ponta do dedo. É chegar de frente para, na hora de votar, pensar 43, declarar os 43, até que é verde, o partido é verde, confirma. Nós vamos melhorar essa cidade. Alfredo, ouvindo Alfredo falar, eu me lembrei, minha criatividade que aguçou um pouco, e eu posso até te passar esse slogan, né? Que é a Prefeitura Conectada. O que é a Prefeitura Conectada? Todas as secretarias em ações conjuntas, uma completa a outra.
É isso aí, talvez, que o Alfredo queira. Educação esportiva, você já pensou? Educação ambiental. A gente fala muito assim, quanto é que a gente arrecada com isso? Nada. Se você botar professor de educação física ao longo das avenidas, em dias oportunos, em horas oportunas, em locais oportunos, e essas pessoas serem matriculadas, você passa a ter recurso. Então, nós estamos tendo uma evasão escolar muito grande, nós estamos perdendo aluno, a população está diminuindo, a população... E você não pensa assim, que é possível arrecadar, ao mesmo tempo, da saúde, da educação, tudo integrado. É possível, basta acreditar. Pois nós é. acreditamos. Prefeitura Conectada. Valeu, Alfredo, muito obrigado, boa sorte, boa campanha. Muito obrigado. Tchau, gente. Você em pauta. Você em pauta. Lentes e armações.